Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? E você, como é que tá? Bem, Lili na área, bom dia, Lili. Café tá com cara de ser bom, é café? Cafézinho de manhã tem que ser pra acordar, né? Eu Daquela... trouxe pra cá agora a maquininha, já tomei o meu, Fica mais fácil, né? é isso. Bom, ontem eu fui surpreendido, né? Tu não foi surpreendido, porque tu não escutou. Então, fui surpreendido pela ação do corpo, da mente, né? Piada interna para quem estiver chegando e for ouvir essa live futuramente. Ontem não teve live porque simplesmente esse que vos fala não acordou. Eu acordar, mas ele não acordou. A intenção era acordar, mas tá tudo bem. A gente já pode até começar assim, né? São o fluxo da vida que em determinados momentos a gente Caríssimo aqui. se depara, né, com situações. Isso acontece não só no quesito internet, mas acho que em todas as situações a gente muitas vezes planeja o dia de amanhã. Venho fazendo isso há muitos anos já, de saber o que eu vou fazer logo pela manhã. Então, o que que eu sei que o Cícero faz logo pela manhã e é inegociável? A minha conexão com Deus, né? A minha forma de agradecer e essa gratidão, ter a minha leitura, pouco, muito, vai ter inegociável, dependente do horário que eu acorde, no dia vai ter, mas geralmente é pela manhã. E a gente colocou a live, né? Então, quando eu vou dormir, eu tenho mentalizado essas. Inicialmente, meu dia começa dessa forma. E quando isso não ocorre? Como que eu posso dizer assim, como que eu me acolho? Qual acolhimento que eu dou para mim? Eu vou me colocar para baixo, pô, cara, tu não acordou, por que que tu não pensou em pegar o celular e deixar do teu lado? Enfim, N situações. E aí é onde vem esse autocuidado, né? Esse autoconhecimento, e à medida que você se permite estar presente nos momentos que você está com a consciência ativada, ela te abre possibilidades de você olhar para aquilo que poderia te chatear, para aquilo que você poderia querer até inventar uma mentira, né, falar algo só para não expor a sua vulnerabilidade, que é muito ruim assim esse sentimento. E aí é o contrário. Eu hoje sou um cara que busco através desses meus ritos, né, matinais, é, estar em coerência com aquilo que eu gostaria que a pessoa se comportasse comigo, né? Então, aquilo que eu quero do outro, aquilo que eu quero do mundo, só vai vir para mim se eu estiver alimentando em mim, né? Então, os hertz da energia que podemos evoluir, né? Ele vai atrair aquilo que a gente está, né, investindo, aquilo que a gente está tendo consciência, presente. E aí as conexões são feitas. Então, às vezes, num plano onde a gente está no ponto A e quer chegar no ponto B, eu lembro de uma situação profissional que, na minha percepção, né, na minha opinião, eu fiz o que precisava ser feito. Então, eu queria ser promovido, eu queria alcançar aquele objetivo, e dentro desse objetivo maior, tinha vários outros objetivos menores que complementavam para eu poder alcançar esse objetivo. E assim foi feito durante um ano todo, um processo, etapa por etapa. À medida que encerrava uma, colocava-se outro desafio dentro do trabalho, até que chegou o grande finale, né? O grande dia. E aí, quando tudo passou e a resposta veio, não era a que eu queria. Ciro, você está pronto, você passou em todas as etapas, mas você, como tem que protestar, você ainda tem projetos aqui,
você é novo, de repente sua carreira pode acabar aqui, se a gente... Enfim, estava em coerência com o que essa mesma pessoa, né, esse meu gerente regional, ele falou em um grupo de alta performance que eu fazia parte da empresa, que ele fala que a vida, ela tem um capricho tão grande de que se a gente traça ponto A e ponto B desse tamanho, a vida faz isso aqui, ó, na entrega. Ela dá metade. É uma analogia, não exatamente em metade, mas eu entendi aquela mensagem e falei assim, cara, tudo que eu fiz, será que eu fiz o meu melhor? Ou será que eu só estava focado no resultado para apresentar aquele fator positivo e dar um check? Ou eu vivi exatamente o processo? Ou eu fiz o que eu poderia fazer? E aí, quando ele fazia essa analogia, ele falava assim, então se a gente fez isso e a vida deu metade, eu ainda continuo com o meu objetivo, certo? Não, seja lá o que for. E eu tendo esse meu sonho ainda vivo dentro de mim, eu sei que ele é do ponto A ao ponto B desse tamanho, a vida não me deu esse tamanho que eu queria, eu vou me esforçar mais, como se eu estivesse dobrando a meta, e se a vida for caprichar comigo e der a metade, eu alcanço no objetivo de um ano atrás. Então aquilo foi bom. No momento que eu tive a notícia, eu fiquei embravecido que as coisas saíram do que eu estava, do que eu trabalhei para alcançar, do que eu vi que eu me dediquei. Mas ao refletir sobre isso, me deu uma tranquilidade. Não é a hora, não é o momento, vou me esforçar mais. E assim, de uma forma surpreendente, aconteceu até melhor. 6 meses depois, eu não passei por mais nenhum processo e tive o cargo que eu queria ter, porque eu encarei a situação, sabe? No começo, meio contrariado. Então, assim, são exemplos do acordar, né? Assim, de ontem não ter acordado e não ter feito o que eu planejei um dia anterior. E um exemplo profissional no qual você planejou não só o dia anterior, no dia anterior, mas vários dias dentro de um período de objetivo. Isso mostra que somos seres humanos, temos sentimentos, temos fraquezas, temos força, temos energia. Então, comece esse dia com essa reflexão e com essa gratidão que Deus traz para a gente, essa consciência, né? E extrair o que há de melhor dentro das situações que acontecem a todo momento, na oportunidade que são nos dadas. É isso aí, cara. É isso aí. E, na verdade, você está falando tem muito a ver com a questão da aceitação, né? E vários lugares, né? Hoje o Iron resolveu participar da live, né? O Iron e a Milka aqui. Acho que o vizinho fez barulho, eles resolveram se manifestar aqui. Então, Para participar. eu tô por aqui, né? Porque eles sempre estão, ficam quietinhos, hoje eles estão agitados. Então, o que acontece, cara, você tá falando é uma questão da aceitação. É, nós temos aquela sensação, né? A gente já comentou aqui algumas vezes, de que a gente tem controle de tudo, né? Ou pelo menos a gente quer ter controle de tudo. Mas a gente não controla nada. E essa questão de querer ter o controle, muitas vezes faz com que nós não aceitemos uma determinada situação. Afinal de contas, eu me preparei para alguma coisa, como você estava falando, me esforcei para chegar aquilo, e quando chega aquilo, a coisa não vem. Isso dá um sentimento de injustiça, né? Eu estou sendo injustiçado. Mas é assim, às vezes a gente passa por situações como essa, né? Principalmente no trabalho, né? Eu lembro que eu tive várias situações também em que surgiu algumas vagas no trabalho e a gente fica naquela expectativa porque a gente se acha preparado e não acontece, e dá aquele desânimo e mais para frente vem alguma coisa melhor. Então, essa reação, né, da gente ficar chateado, é uma reação natural. É uma reação que, pô, você se preparou, você fez, você foi atrás, né? Você tinha aquela expectativa, você criou aquela expectativa. Infelizmente não aconteceu. Mas assim, se fica como lição para que todas as vezes que nós vivenciarmos isso, nós entendemos que,
por algum motivo, não era o momento, né? Por algum motivo, ou aquilo vai vir um pouco mais para frente, ou vai vir alguma coisa melhor, né? Ah, mas às vezes demora, pode demorar, porque na verdade existe uma lei, né, universal, que é a lei da causa e efeito, né? Diz que toda causa tem um efeito e todo efeito é gerado por uma causa. Então, tudo aquilo que acontece conosco, né, seja alguma coisa que nós consideramos boa ou que nós consideramos ruim, essa questão de boa e ruim é toda uma questão de julgamento nosso, é, tem um porquê. Né? Nós não sabemos, mas tudo tem um porquê. Então, poxa, talvez porque eu não tivesse preparado ainda o suficiente, talvez porque se aquilo realmente acontecesse, não seria o melhor momento, né? No Espiritismo, a gente costuma dizer que às vezes você está saindo de casa, mas você não consegue encontrar a chave e você perde 5 minutos, porque exatamente naqueles 5 minutos que você ficou em casa, você deixa de estar num local que teve um acidente e você poderia ter participado daquele acidente. Então, foi uma forma de evitar que você participasse daquilo. É uma forma de pensar. Não importa se está certo, não importa se está errado, não importa se tem pontos a serem discutidos ou não. Mas é uma questão da gente entender que, cara, assim, as coisas elas vêm e acontecem no momento certo. Tudo tem uma razão e tudo tem uma causa, né? Pô, por que eu estou vivendo esse momento hoje? Né? Por que pegando o teu exemplo, né, que você estava falando, por que ontem, de repente, você não conseguiu acordar? Tinha um motivo, tinha uma causa para isso. Por que, sei lá, eu programei para fazer alguma coisa hoje e as coisas não deram certo, né? Tem um motivo para isso. Entender esse motivo, talvez de imediato a gente não entenda, mas o mais importante é nós não ficarmos lutando contra o que está acontecendo. Porque essa questão de você lutar, de você criar uma resistência, isso vai te colocar numa energia muito negativa, vai te colocar numa energia ruim. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irritado, você vai ficar desgostoso, enfim, várias coisas que não são boas, não são bons sentimentos. Né? Lembrando do Dr. David Hawkins, que ele fez a escala das emoções, todos esses sentimentos negativos colocam a gente num ponto muito baixo da escala. E o ideal é que a gente esteja num ponto mais alto, porque são pontos onde a gente vai se sentir melhor e vai estar mais em união, em harmonia com a energia do universo. Porque, na verdade, se tu parar para pensar, a natureza, cara, ela é perfeita, tá tudo certo, né? Você não vê... Semana passada, eu fui fazer uma palestra e eu escutei um exemplo que eu achei muito interessante, né? O leão é o rei da floresta, certo? Todos respeitam ele. Mas o leão não está preocupado se amanhã ele vai caçar em algum lugar e a zebra vai estar lá, ou se a girafa vai estar no outro, se a girafa vai fugir, se não vai. Ele simplesmente vai fazer o papel dele. Não está preocupado se as leoas vão lá junto com ele caçar, não está preocupado com isso. Ele está no momento presente. Né? E quando nós estamos no momento presente, a gente passa a entender esse processo da aceitação. E o processo da aceitação não é se conformar, né? Mas é procurar entender, né? Por que aquilo não aconteceu. Poxa, por que isso não veio agora? Até porque, fazendo uma ligação com uma situação que eu vivi um tempo atrás, aquilo que a gente imagina realmente não acontece. Então você cria uma expectativa, você fica imaginando alguma coisa e você fala, bom, agora vai acontecer isso. Não acontece, cara. Vai acontecer alguma coisa diferente, né? Porque eu volto a falar, nós não controlamos, né? Nada, basicamente, né? Nós temos a sensação de que nós controlamos, mas nós não controlamos nada. E aí aprender a aceitar o momento, aprender a aceitar a situação que nós estamos vivendo, sabendo que tem uma causa, né, que nós desconhecemos, né, que nesse momento também não interessa a gente saber, seja por qual questão que seja uma questão material, uma questão espiritual, uma questão filosófica, uma questão mental, enfim, tudo tem uma causa. E vamos entender, então esse é o melhor momento que eu tenho. A partir do fato que eu começo a encarar de que esse é o melhor momento, essa é a melhor situação que eu tenho que viver, para aquilo que eu tenho que, para a jornada que eu tenho que percorrer,
a vida começa a ficar mais fácil. E eu começo a elevar minhas emoções. E quando eu elevo as minhas emoções, eu começo a ter mais uma vida mais, digamos assim, próspera, né? No sentido, não no sentido de riqueza, só que prosperidade não é só riqueza, a gente associa muito isso, mas eu começo a ter uma vida mais leve, uma vida melhor, né? Eu começo a perceber nuances e detalhes que eu não consigo perceber. E isso vai me trazer cada vez mais para o momento presente. E cada vez mais que eu estou no momento presente, eu começo a enxergar, né, o quanto que a vida tem coisas boas e eu começo a agradecer por isso. Então, veja, é sempre uma sequência, né? É sempre uma forma de você convergir sempre para um estado mais elevado, né? O importante é, emocionalmente, né, eu estar num estado mais elevado. Porque quando eu chego nesse estado mais elevado, a vida vai ficar melhor. Pode mudar minha conta bancária? Pode. Posso ter um emprego melhor? Posso. Posso morar numa casa melhor? Posso, mas pode ser que não aconteça nada material, mas eu vou estar no estado melhor. Agora, é impossível quando você está no estado melhor, as coisas ao redor não comecem a melhorar, porque está tudo conectado uma coisa na outra, e aí a gente começa a entrar naquela questão de frequência e lei da atração, e as coisas começam a convergir, a se atrair, tudo para aquele mesmo nível que nós estamos. Então, basicamente é isso, cara. É entender que, cara, esse momento agora que você está vivendo é o melhor momento que você tem para viver. Pode não estar acontecendo aquilo que você gostaria, você pode estar achando ruim, bom, mas é só um julgamento teu. Vive esse momento, desfruta desse momento, né? E se não aconteceu, cara, com certeza alguma coisa melhor vai acontecer. Aqui chega. Aí, ó, tá vendo? É uma Tomata? coisa boa acontecendo aí. Tá opa, tomata? Fala bom dia. Bom dia, bom dia. Fala bom dia. Bom dia. É o sono da. E é isso aí, meu irmão. Pô, perfeito, irmão. Sim, deu pra gente aprofundar um pouquinho nesses sentimentos que são causados a todo momento, né? Às vezes, na maior parte das vezes, é o aceitar mesmo seguir, não o aceitar e paralisar. Tá escutando? Tá Escutando? escutando? Isso porque a minha esposa acabou de sair e aí eles ficaram tudo assanhados, eles estão assanhados. Tem bastante cachorrinhos lá na casa do Timato. Deixa eu chamar um deles aqui, Ó, peraí. o Timato vai pegar um pra te mostrar. Olha que bonito. Olha que bonitinho lá. E a gente vai tirar uma foto assim, ó, todo mundo. Olha que bonitinho. Dá tchau pra ele. Tchau. Agora ele não quer descer, ó. É o jeito dele brincar, ó, porque a gente começa a fazer carinho, ó. Ele morde, mas não morde, tá vendo? É a farra dele. É isso, meu irmão. Gratidão pelo dia. Imagina, cara. Uma Obrigado ótima você, terça-feira. para todos nós, cara. E amanhã, às 6h01, estaremos de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos aí. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau. Tchau, até amanhã, meu irmão. Dá tchau pro Tchau, Timato. tchau. Tchau. Tchau.